Porque muitas vezes o sex shop não anda. Não importa o que você faça, não importa o que você anuncie, ele não anda. Vamos lá. Muitas pessoas esquecem de investir na marca. E as pessoas hoje, quando abrem uma loja, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é vender. E eu sei que precisa vender, né? A venda é o combustível. Sem a venda, a gente fecha as portas. Eu entendo isso. O grande problema é que a pessoa não constrói um posicionamento de marca. Bom, eu acho que você deve ter cansada de ouvir isso, mas as pessoas não querem investir em posicionamento da marca porque muitas das vezes vocês escutam as empresas falando sobre posicionamento de marca e acham que o posicionamento da marca não agrega valor. Eu ouvi isso de um lead que nós recebemos aqui na Touché, e isso é extremamente errado. Principalmente quando nós vamos falar de um mercado extremamente aquecido e competitivo como o mercado de sex shop. Apesar do mercado de sex shop ser aquecido, ele é extremamente competitivo. Todos os dias abre uma loja de sex shop no Brasil. Não sei se existe essa métrica, como eu estou falando. É muito. Tanto que a gente recebe leads e leads e leads e leads e todos os dias. Todo dia eu faço pelo menos 3, 4, 5 reuniões com o sex shop. E isso porque sou eu, mas a gente faz muito mais do que isso. Algumas eu faço questão de poder conversar, entender. Eu gosto de participar até hoje das conversas com o pessoal que vem buscar sobre análise e assessoria desse sex shop. Mas vamos lá. O grande problema das pessoas é exatamente isso, não investem na marca. E aí fica tentando brigar por quê? Vibrador, lubrificante, fica brigando por preço, fica brigando por frete, e aí não consegue atingir. Por exemplo, essa loja aqui estava praticamente fechada. O cliente veio com esse discurso, até depois eu vou ver se eu consigo colocar aqui um print dele, veio com esse discurso. Vocês são a última aposta que nós vamos fazer, porque a gente vai encerrar as atividades. Foi exatamente isso. Ele já tinha passado por mais de 8 empresas de marketing. E ele não conseguia sair do zero. Ele não estou nem falando vender mais, eu estou falando vender mesmo. Ele vendia um a cada 2 meses, ele vendia dois a cada 2 meses, no máximo. O melhor mês dele, ele vendeu quatro, acho, a cada sei lá quanto tempo. Então, assim, quando ele chegou aqui, ele veio totalmente, como a gente sempre recebe, grande parte das pessoas, aflito, a pessoa já estava desmotivada e encerrando as atividades da loja. Essa loja, especificamente, ela tem uma loja física e ela também tem a loja online. O que nós escolhemos? Focar totalmente na loja online. A gente tirou todas as campanhas que existiam aqui de direcionamento para a loja física, porque o foco era fazer receita rápida. E a gente focou na loja online. E aí, primeiro eu vou mostrar aqui o valor de conversão, como vocês podem ver, teve um valor de R$ 28.358,80 de conversão do dia 1 ao dia 24, dá um pouco mais de R$ 1.000 por dia de vendas. Ele paga hoje, o custo por conversão é de R$ 21,87. O que é isso? É o custo que ele paga para o Google para vender. Então, por exemplo, segundo o Google, ele paga, cada vez que alguém vai lá e converte no site dele, ele paga R$ 21,87. E ele tem uma venda mais ou menos de um pouco mais de R$ 1.000 por dia. Fora isso, ele teve 7.301 cliques, mas eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. E ele teve 63 mil de alcance, teve 180 conversões, ele investiu R$ 3.300 em tráfego esse mês. Então, quer dizer, ele vendeu 28 mil de receita, investiu 3 mil, ele ficou com 25 mil. Lógico, a gente sabe, eu estou falando das numerações do Google, porque senão a gente vai entrar, mas ele teve o custo do produto, aluguel, um monte de gente sempre fala isso. Eu estou falando isso segundo o Google. Mas assim, o que eu quero que vocês entendam é que nós criamos paralelamente uma campanha para aumentar o fortalecimento da marca. O site dele era legal, os banners são legais, o produto é legal, o preço não está fora. Ele tem um site bem alinhado, bem bonito, designer legal, velocidade. O site carrega super bem, tanto no mobile quanto no computador. Então a gente focou no site justamente por causa disso. E o que nós fizemos? Criamos uma campanha dentro da rede de display, dentro de YouTube, dentro de um monte de locais, blogs, para aumentar a consolidação da marca, para a gente poder reduzir o custo por conversão. Ele pagava aqui, para vocês terem noção, no custo por venda, ele pagava uma média
de 20 e poucos reais, 30 reais, quando a gente pegou a conta, né? Não, na verdade, 80 e poucos reais quando a gente pegou a conta. Então, esse exemplo aqui é um exemplo bem claro, que eu até falo em alguns vídeos aqui dentro do nosso canal. Ele pagava 80 reais por venda. Então, não fecha a conta. Se você paga 80 reais por venda e você tem um ticket médio de cento e pouquinho, não vai fechar a conta nunca mesmo, entendeu? Então, o foco é reduzir o custo por conversão. E tem as variações, que nem às vezes sobe um pouco, às vezes baixa um pouco, tem essas variações, é normal. E aí nós vamos trabalhar aqui as campanhas, só para vocês terem noção, o CTR dele, que é o índice de qualidade do anúncio, ele gira em torno... Cadê aqui o CTR? Deixa eu ver. Cadê o... Aqui, ó. O CTR dele, ele gira em torno de 26%, 11%, 11,75%, 26,16%. O que, que é isso? O que, que é o CTR? O CTR nada mais é do que um índice que mede a qualidade do anúncio. Por exemplo, se você tem uma alta visualização do anúncio, muita gente vendo o anúncio, mas poucas pessoas clicando. Isso mostra que são duas análises que você tem que fazer. Ou você está mostrando o seu anúncio para o público errado, porque daí não gera o clique, né? Você vender carne para vegano, como a gente fala na internet. Ou o seu anúncio ele não está legal, não está bem escrito, a ponto de chamar a atenção da pessoa e gerar o clique. Então você tem um alto volume de visualização, pouquíssimos cliques. Isso faz com que o CTR despenque. Segundo o próprio Google, um CTR acima de 1% é bom, abaixo de 1% é ruim. Então aqui nós temos uma média de 11 de CTR. Isso fala que o nosso anúncio está sendo mostrado para o público certo e o anúncio está tão bem escrito que está gerando clique. E isso também impacta diretamente na conversão, porque a gente está mandando mais gente para o site, mais pessoas estão entrando no site, mais chances de vender. Lembrando, o site tem que estar totalmente alinhado. Então, assim, pessoal, é possível vender sex shop, não é um bicho de sete cabeças, existe várias exceções, é difícil trabalhar com o setor, a gente sabe disso, mas o grande problema é que as pessoas ainda acreditam na fórmula mágica, no jeitinho, e não existe isso. O trabalho duro, árduo, análise, planejamento de campanha. Outra dica, nunca pegue a sua conta e joga no colo do gestor ou de agência, não importa qual seja, e fale assim, faça aí que eu vou viajar e se vira. Não é assim que funciona. É uma via de duas mãos, é uma parceria. Ambos trabalhando, remando para a mesma direção, principalmente quando começa. Aqui na Tuxê a gente sempre brinca com os clientes novos que vão entrando, que olha, no começo eu vou encher muito seu saco. E é verdade, porque no começo a gente vai mandar bastante mensagem, a gente vai falar com o cliente o tempo todo. Ao longo do tempo, a gente vai reduzindo porque é natural, porque a gente já começou a entender cada vez mais o negócio, já começou a desenvolver estruturas que o cliente já está envolvido, então ele consegue acessar informações sem a gente precisar ter que ficar falando para ele o tempo todo, ó, um novo relatório, ó, acabamos de enviar um novo relatório. Então, tudo isso faz com que com o tempo a gente vá dando espaçamentos maiores. Mas mesmo assim, toda semana a gente está livre para reunião, a gente conversa praticamente com o cliente quase todo dia via WhatsApp. Não estou falando daqui 2 semanas, estou falando quase todo dia a gente manda mensagem para o cliente via WhatsApp. Por quê? Para entender cada vez mais, ó, como que está aí, o que o pessoal está recebendo, está mandando gente para a loja, quando o pessoal chega na loja, o que o pessoal fala, o que o pessoal está reclamando, se há reclamação, objeção, o que eles estão reclamando para não comprar. Está tendo abandono de carrinho? Oh, mas qual cidade está tendo mais abandono de carrinho? Qual horário tem maior fluxo dentro do site? Qual horário tem maior fluxo de conversão dentro do site? Quanto tempo de permanência as pessoas ficam em cada aba? Se a aba que está tendo mais tempo de permanência, a pessoa está ficando mais nessa aba, ela está gerando mais conversão ou está gerando menos conversão? Qual que é a aba que tem menor tempo de permanência dentro do site? Porque mostra que essa aba não está sendo tão legal a ponto de manter a pessoa ali lendo o conteúdo. Então, tudo isso a gente tem que analisar o tempo todo. Tá vendo? É uma construção, por isso que nós chamamos de gestão, não de criação de tráfego. Já parou para pensar? O nome é gestão de tráfego, que é o que o pessoal deu, né, esse nome, não criação de tráfego. Por quê? Porque é uma gestão, a gente tem que gerir, entendeu? Então, assim, pessoal, espero que vocês tenham sorte aí com o projeto de vocês, mas é um trabalho legal de trabalhar. O sex shop é um mercado extremamente aquecido e muito
vantajoso, né? A gente vê muitas empresas crescendo o tempo todo, mas demanda estrutura e demanda tempo para desenvolver essa estrutura. Se você não conhece o nosso trabalho aqui na Touché, acessa nosso site, está aqui na descrição do vídeo, fale com o especialista da Touché, que eu tenho certeza que a gente pode te ajudar.